Pronto, gravando, já estou aqui com acesso no chat, para quem chegou aí por agora. E Janderson, não foi? Chegou por agora. Todos sejam bem-vindos. Boa noite, Janderson. Boa noite, gente. Vamos lá, pessoal. Então, hoje vamos, para a nossa última aula sobre escoamento interno viscoso incompressível. Hoje a gente vai falar de bombas. Tá? Vou passar alguns recados aqui bem importantes do nosso cronograma, tá? Tá acabando já. Então, hoje a gente termina esse conteúdo. Esse conteúdo aqui, pessoal, que é o nosso último conteúdo, não que ele seja menor, né? Mas ele é visto de forma mais compacta aqui em mecânica dos fluidos. Depois, quem for, para alguma ênfase mecânica, engenharia ambiental, vai seguir estudando aí esses outros conteúdos e qualquer outra área aí de exatas também, tá? Que envolva fluidos. E aí, para esse último conteúdo, eu vou postar uma aula assíncrona, só com a parte do conteúdo. Eu peço que vocês assistam. Tem 40 minutinhos, eu acho, de aula, a parte mesmo conceitual, para que na quinta-feira a gente pegue a nossa aula de quinta-feira para só resolver exercício, tirar dúvida, fixar a parte mais das fórmulas, né? E aplicação mesmo. Então, eu vou postar amanhã de manhã, bem cedinho, eu posto essa aula, 40 minutinhos, indo para o trabalho, ali, comendo, fazendo alguma coisa, assiste rapidinho, só para já se familiarizar o conteúdo, tá? E aí, na aula de quinta-feira, vou fazer uma revisão da parte do conteúdo para que a gente tenha mais tempo para exercitar. Mas lembrando também que na aula de revisão, eu vou postar uma aula de revisão para vocês também, assíncrona, já que dia 7 é feriado, 7 de setembro é feriado, então a gente não se encontra na terça-feira, depois da quinta a gente só se encontra na nossa prova, que é o dia 9, que é dessa quinta-feira agora a 8. Então, eu vou postar essa aula com revisão, resolução de exercícios no dia 3, tá? Dia 3 é sexta. Lembrando que a gente vai ter aquele momento para sanar dúvidas no sábado, que antecede a prova. Então, no sábado que antecede a prova é esse dia 4 de setembro. O link, o horário direitinho, eu vou passar para deixo lá na notícia do SIGA, tá? Ainda estou ajustando aí com os monitores. Nossa avaliação, terceira avaliação, no dia 9. Dia 10, você já tem o resultado. E dia 14 é a nossa prova de reposição. Tá? Só lembrando, não sei se vocês já viram o questionário que foi liberado lá no Multiprova. Esse questionário, a gente ia ter 2 atividades agora na terceira unidade. Foi o que eu fiz. Eu tirei a atividade prática, o relatório, vou explicar para vocês. Porque essa atividade era, César pode dizer melhor aí, era a montagem de uma planilha inteligente sobre o nosso conteúdo de escoamento interno. Só tem que, gente, ia demandar muito tempo, E como ficou o meu apertado esse final de período, eu resolvi tirar essa atividade que demandaria muito tempo e deixar só o questionário do Multiprova valendo os 20%, que já foi liberado lá para vocês até o dia 7/9. Por que até o dia 7/9? Porque no dia 8 eu vou liberar a vista do questionário, caso vocês queiram ver, onde errou, para não cometer o mesmo erro na prova. Pessoal, faz o questionário. Fez o questionário, fez um bom questionário. O questionário é um pré-teste para a prova. Então, façam, não deixem de fazer. Vai estudando, já vai fazendo questionário. Vai estudando, já vai fazendo questionário. Lembrando que quem optou por fazer o relatório, eu já fiz uma tarefa, já abri uma tarefa também lá no SIGA para vocês postarem, o relatório final do projeto até o dia 7/9 também. 7/9, a data aí bem importante aqui para a gente, e a nossa prova, lembrando que quem for fazer o projeto, a prova vale 50%. Quem não desenvolveu o projeto, a prova vai valer 80%, normalmente como as outras unidades. Lembrando que é um projeto que a gente fala desde a primeira unidade, que vocês já podiam estar desenvolvendo, que ele é optativo. Quem não for fazer o projeto vai fazer a prova valendo os 80% no dia 9 e tem um questionário valendo os 20%. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa aí que não ficou compreendida? Me falem, a hora é agora.
Professor, tá dúvida. Oi, fala. No caso, eu estou tentando fazer, eu já fiz boa parte já desse projeto. Certo. Aí vamos lá, eu estou fazendo bem em cima da hora, assim, o final já, e não vou conseguir pedir para alguém corrigir, alguma coisa do tipo. Aí minha nota foi bem baixa. Tem como pedir para fazer pela prova mesmo? O que a gente pode fazer é o seguinte, como vocês vão me entregar no dia 7, né? Eu corrigi aí no dia 8, né? E aí vocês pensam aí se vale ou não fazer a prova valendo os 80%. Tá, ótimo. Show de bola. Viu? Viu? O Muito máximo que eu posso obrigado. fazer. Mas eu estou fazendo com o seu empenhado, eu estou tempo. empenhado fazendo, Por mas favor. é porque é difícil, professor, é difícil. 30% da nota, né? Não ia ser. Pois é isso mesmo, por isso que eu estou fazendo. Pois é, não dava para ser uma coisa também tão assim. Pronto, Tá bom, é só isso mesmo. Obrigado. Pronto, tranquilo, de nada. E aí eu me empenho aí para o dia 8, né? Eu ter pelo menos uma base aí da nota de vocês, passo individual aí para quem fez, e aí vocês pensam aí, tá? Voltando, aqui eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, a Laís colocou aqui, seria perfeito, ótimo. Né? E aí, quem não mandar já sabe que vai fazer a prova valendo os 80%. Então, voltando para o nosso conteúdo, não tem como falar de bombas, né, sem antes fazer uma revisão, né? Então, a gente vem quantificando quais são essas energias perdidas, né, do fluido. Esse fluido, ele é viscoso. Essa energia é perdida devido a todos aqueles fatores que a gente já falou, viscosidade, diâmetro, velocidade, a quantidade de acessórios. E aí eu trouxe até uma coisa aqui, César, que foi uma discussão, professora, mas por que metro? Por que metro? Aí, como eu tive até, foi uma dúvida da turma seguinte também, que eu já falei lá na segunda unidade, mas eu vou reforçar aqui. Né? E quando a gente falou de energia, a gente falou que essas energias aqui, né, postuladas desde a nosso teorema de transporte de Reynolds, quando falamos que é o somatório da energia de pressão com a energia cinética, com a energia potencial. Observem aqui essas unidades, né? A gente está falando de massa, gravidade e posição, né? É a energia que vocês estão habituadas em outras disciplinas, né? Por isso vocês ficam na cabeça com outras unidades. Mas eu vou reforçar aqui como é que a gente chegou em metro. Na energia cinética, massa, né, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Né? E a energia de pressão, que seria aqui a pressão vezes o volume. Só tem que lembrando que massa específica é massa sobre volume. Então, o volume aqui ele foi substituído pela massa dividido pela massa específica. Então, essas são as energias de pressão, né? Energia interna, energia cinética e energia potencial. Só tem que quando a gente falou lá do teorema de Bernoulli, né? Bernoulli fez a consideração de que energias, né, no ponto 1 seriam iguais às energias no ponto 2, devido a um escoamento, né, ideal. E quando Bernoulli postulou isso, ele fez, olha, vamos considerar uma massa infinitesimal de fluido. Então, essa massa aqui, né, ela seria reduzida aí ao mínimo, igual aqui em todos os pontos. Ficaríamos apenas com pressão dividido pela massa específica, velocidade ao quadrado dividido por 2 e gravidade vezes a posição. Só tem que, quando a gente fala dessa energia mecânica, é uma energia por peso de fluido. Então, a gente divide pela gravidade. Para todos os termos, tá, gente? Só para ficar mais fácil aqui para a gente. Então, a gente divide todo. Aqui é para. Eu não vou dividir a perda, né? Porque a perda está do balanço anterior. Mas divide tudo isso aqui pela gravidade. Então, a gente fica com energia, né, para aquela massa infinitesimal de fluido que se transporta com as mesmas energias do ponto 1 para o ponto 2 por peso de fluido. Então, por isso que a gente fica com essa unidade aqui final de metro, né, a unidade de energia mecânica. Então, a gente vai ficar com pressão, Newton por metro ao quadrado, dividido por peso específico. Então, observe aqui que vai sobrar apenas o metro, né, metro quadrado, metro por segundo ao quadrado dividido pela gravidade, então também sobra aqui só o metro, e a energia de elevação, que é a de posição, que é o metro.
Por isso que é toda a unidade que a gente está falando, da energia perdida, né, energia adicionada, carga manométrica da bomba, ela vai ser também em metro. Esclarecido? Lá da origem, lá da nossa segunda unidade, que vocês não lembram, quando chega aqui, vocês ficam, professora, mas por que metro, por que metro, por que metro? Certo, Alane? Estamos aqui. Não sei se César também está pronto, Vitor. Obrigada. E essa perda de carga, né, ela é dividida em distribuída e localizada. Lembrando que quando a gente fala ali HP no nosso balanço, a gente está falando da soma desses dois tipos de perda. Né, o maior, o menor, existem vários nomes, eu chamo de distribuída aquela ao longo do conduto e chamo de localizada aquela que ocorre nos acessórios, na entrada ou na saída do fluido no conduto. Essa perda distribuída a gente pode obter aí pela variação de pressão, né, e o peso específico. Quando a gente não conhece essa variação de pressão, falamos da nossa equação universal da perda de carga, né? Então, a gente computa aí essa perda de carga distribuída, precisando conhecer esse fator de atrito, né? Fator de atrito esse que vai depender do regime, que vai depender do tipo de conduto, se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso. Né? A gente precisa conhecer também o comprimento, o diâmetro do conduto, né? E a energia cinética aqui, a velocidade, e assim encontrar essa perda de carga distribuída. Quando o regime for laminar, esse fator de atrito é facilmente encontrado fazendo aí 64 dividido pelo número de Reynolds. Se o regime for turbulento, a gente vai precisar usar o nosso diagrama de Moody, né? Precisar conhecer Reynolds e a rugosidade relativa para encontrar esse fator de atrito para o regime turbulento. Lembrando que a última curva aqui de Moody representa os tubos lisos. Ou também a gente pode usar as fórmulas, né? Tomando muito cuidado, porque essas fórmulas elas vão depender aqui, né, da rugosidade do conduto e do número de Reynolds. Semi-rugoso, a gente usa nosso procedimento explícito, né? E o rugoso. Todas essas fórmulas aqui para o regime turbulento. Já para a perda localizada, né, a gente precisa conhecer o comprimento equivalente desses acessórios. Então, cada acessório tem tabelado o seu comprimento equivalente e a gente adiciona aqui na nossa equação universal da perda de carga para obter essa perda do acessório, essa perda localizada. Existem duas formas, ou utilizando, né, o método do comprimento equivalente, ou utilizando o método dos Ks, né, esse coeficiente aqui adimensional. Esse coeficiente adimensional também tabelado, e foi o nosso último aí conteúdo que a gente falou e exercitou na aula da quinta-feira passada. Parei nesse exercício, não foi? Alguém me reforça, ficou faltando terminar ele. Ficou faltando terminar esse exercício, então eu vou só recapitular aqui, porque é um exercício bem interessante, porque ele tem diâmetros diferentes, né? Quando os diâmetros são diferentes, assim, a gente tem que separar esse sistema, porque as velocidades são diferentes, o Reynolds é diferente, o fator de atrito é diferente. Então, eu me lembro que a gente fez, e a gente tem também de alguns acessórios o LEQ, e de outros acessórios a gente tem um K. Então, eu me lembro que a gente fez até a perda, a gente encontrou a perda total, né? Mas ele pedia, a gente fez até a letra C, que foi obter a perda total, eu vou recapitular como foi que a gente fez, mas faltava encontrar a carga manométrica, a energia adicionada pela bomba ao escoamento do fluido. Então, a gente dividiu primeiro em duas seções, né? Primeiro a gente dividiu em sucção, tudo que vem antes da bomba. Né? Então, encontramos a velocidade, né? Velocidade é vazão por área. Só recapitulando o que a gente fez aqui na aula passada, para a gente não chegar direto lá na perda. Quem não veio também já faz uma revisão. Por que dividimos? Porque cada, né, a sucção, toda a linha que vem antes da bomba, o recalque, tudo que está depois da bomba. Né? Elas vão ter velocidades diferentes, consequentemente, Reynolds diferentes, fatores de atrito diferentes. Então, tem que ser calculado de forma separada. Né? A questão que tem também no questionário, que é sobre isso, os diâmetros são diferentes, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de calcular,
pois esses fatores de atrito mudam e muda todo o contexto da questão. Então, encontrando o Reynolds, ele foi turbulento. Tá? Tinha uma informação aqui também dizendo que o conduto ele era liso, né? Então, a gente podia partir dessas duas fórmulas, né, empíricas para tubos lisos, devido à faixa aqui de Reynolds, né, ser maior do que 10 a 5, 1,27 vezes 10 a 5, usamos a equação de Drew-McAdams. Encontramos o fator de atrito, né? Com o fator de atrito, calculamos a perda de carga distribuída ao longo desses 8 metros de conduto na sucção. É que eu estou pintando aqui de amarelo. Só tem que na sucção também tinham 2 acessórios, né? Uma válvula aqui de pé de crivo e essa curva. E para esses 2 acessórios, 1 e 2, foi dado o comprimento equivalente para a gente encontrar a perda localizada. Então, encontramos a perda localizada, né? Somamos aqui os comprimentos equivalentes. O fator de atrito ele vai ser o mesmo, pois está no mesmo trecho, né? No mesmo trecho de mesmo diâmetro e mesma velocidade. E encontramos a perda total, mas essa perda é na sucção. Ainda falta fazer o mesmo procedimento, né, que a gente fez também na aula passada para o recalque. Então, para o recalque, a gente tem que fazer tudo novamente, encontrar a velocidade, né? Se o diâmetro do recalque é menor, a velocidade do recalque será maior, né? Então, encontramos a velocidade, encontramos um novo número de Reynolds, né? Consequentemente, também maior do que na sucção, e encontramos o fator de atrito. Pela mesma equação, pois se encaixava nesta faixa aqui do número de Reynolds. Mesmo procedimento, encontramos a perda de carga distribuída ao longo desses trechos aqui retilíneos, né? Então, a gente tem aqui 61 metros de tubulação, né? Encontramos essa perda aqui distribuída ao longo desses 61 metros de 8,08. Já os acessórios que constam aqui, né? A gente tem o LEQ do acessório 6 e 7, porém, do acessório 5 e 8, o que a gente tem é o K. 8 é aqui na saída. Né? Ou seja, vamos ter que encontrar as perdas localizadas, né? Usando esses 2 métodos para cada acessório. Então, fizemos a perda localizada primeiro para os acessórios que foram dados o LEQ, né? Então, cada um tem um LEQ igual a 1 metro, que dá 2 metros, encontramos a perda de carga localizada para esses acessórios. Para o acessório que foi dado o K, fizemos o somatório dos Ks, 10 mais 1, e multiplicamos pela energia cinética. E encontramos a perda localizada desses acessórios. Pessoal, por favor, nunca soma o K com LEQ, não. Tá? Faz separado. E aí, depois a gente soma tudo, né? 8,08 mais 0,26 mais 5,84, que vai ser a perda de carga total no recalque. Tá? Somamos o recalque mais a sucção, que vai ser a perda total desse sistema. Né? Que vai ser aí o 14,61542. Essa é a perda total. É essa perda que a gente vai colocar no nosso balanço. Porque o que ele pede lá na questão é a energia adicionada pela bomba. Então, primeira coisa, a gente vai escolher o nosso volume de controle, a gente vai analisar de que ponto até que ponto, né? O fluido escoando de qual ponto, né, até o outro, para que a gente consiga encontrar essa energia adicionada pela bomba. Então, primeiramente, eu vou ter que escolher um ponto e outro, e entre eles ter a bomba, né, no centro, porque a gente vai fazer esse balanço para encontrar o HA. Então, é bem conveniente, gente, que a gente escolha pontos onde a gente tenha essas informações aqui, ó, que é a energia cinética, potencial e de pressão desses 2 pontos, iniciais e finais do nosso volume de controle.
A perda a gente já encontrou, eu não tenho nenhuma turbina, né? A energia removida aqui, ela foi também cancelada. E é importante a gente escolher bem esses pontos. Por exemplo, aqui na superfície do reservatório, a gente já tem a pressão efetiva, que é 0,2 megapascal. Então, é um ponto aqui, né? Eu chamei de B na lâmina d'água desse reservatório, e eu preciso escolher um ponto antes da bomba. Então, tem que ser regiões onde você já conheça. Por exemplo, esse reservatório aqui, né? Eu tenho um reservatório aqui embaixo, tá? Succionando a água para levar para o reservatório superior. A gente conhece, por exemplo, a pressão atmosférica, né? Eu sei que aqui atua a pressão atmosférica, ele está aberto. Então, eu escolhi esse ponto A como na lâmina d'água do reservatório inferior, porque eu sei a pressão. Então, já é alguma informação importante. Então, é bem importante a gente escolher esses pontos para fazer o balanço. Porque se PA é a pressão atmosférica e eu tenho PB, que é a pressão efetiva, né, o somatório dessas duas aqui, ó, PB mais PATM, é a pressão absoluta. Né? PA, que é PATM, vai cortar com o meu PATM aqui da pressão absoluta do ponto B. Né? O que a gente tem aqui é a pressão efetiva, PB, 0,2 megapascal. Se tiverem dúvida, perguntem. Essa parte é bem importante, gente, porque hoje a gente vai aprender como é que calcula a potência da bomba. E para calcular a potência da bomba, a gente precisa conhecer quem é HA. Quanto de energia que a bomba precisa transferir para o fluido para que ele seja recalcado de um ponto para o outro. Não tenho turbina, por isso que isso aqui foi cancelado. Outra coisa também que a gente pode aqui anular do nosso balanço global de energia mecânica. As velocidades, olha. Eu tenho 2 reservatórios grandes, né? E essas velocidades, lembra, quanto maior a área, menor a velocidade. Então, eu posso também cancelar a velocidade, VA e VB, que são as velocidades dessa lâmina de fluido, desses reservatórios grandes, eles são pequenos, então eu posso também cancelar. ZA, se eu traço o meu plano horizontal de referência aqui, nessa linha verde, ZA é 0, e ZB vai ser 2, mais 10, mais 1, que é essa minha linha azul aqui na vertical. Ó, então, ZB é a distância do ponto A, que é a minha origem aqui, 0, e ZB, então, vai ser 13 metros. Substituindo aqui, né, VA já foi cancelado, PA também, não tenho turbina, HR foi cancelado, VB também, velocidades desprezadas por serem pequenas nas lâminas dos reservatórios, PATM também, substituímos todos esses valores, deixa eu só apagar aqui para não ficar uma bagunça, ZA é 0, a perda já havíamos encontrado, HA é quem a gente quer conhecer, ZB é 13 metros, que é justamente essa altura aqui na vertical, né, da distância da minha linha verde, que é o meu plano horizontal de referência, até o meu ponto B. VB também foi desprezado, junto com VA. Né, PATM cortou com a pressão na lâmina d'água do reservatório A, que também era a PATM. 0,2 megapascal é a pressão efetiva na lâmina d'água do reservatório B e 10.000 é o peso específico do fluido. E aí a gente consegue obter o valor da nossa energia que deve ser adicionada ao fluido pela bomba para que ele seja recalcado do reservatório inferior até o reservatório superior. Perguntem, gente. Desde lá, ó, a gente precisa obter a velocidade correta, o número de Reynolds correto, conhecer a rugosidade do conduto para calcular um fator de atrito correto, calcular as perdas distribuídas e localizadas, porque o nosso objetivo final
né? Se o meu fluido ele perde carga quando ele se movimenta de um ponto para o outro, a gente precisa adicionar, então, essa energia por meio da bomba para que ele consiga ser assim transportado, para que ele consiga escoar. Vamos seguir. Vou seguir então, tá? Sim, importante, Pedro. Importante. Hoje, depois que eu falar da parte de bomba, a gente vai fazer mais dessas análises do balanço global de energia, ver o que cancela, o que não cancela, quais são os pontos que a gente deve considerar, porque essa parte da interpretação, né, da imagem, a escolha do ponto 1 para o ponto 2, né, onde a gente vai obter essas informações de energia potencial, de pressão e cinética, elas são fundamentais para que a gente encontre o valor correto da energia adicionada e, por fim, a potência da bomba. Isso, Vitor, na verdade a gente considerou o ponto de partida numa lâmina d'água de um reservatório muito grande, né, e um ponto de chegada numa lâmina d'água do reservatório também muito grande. Então, como eu tenho grandes áreas, ambas as velocidades serão bem baixas. Vamos supor que eu estou considerando, tem um outro exemplo que a gente vai fazer aqui, que eu estou considerando o ponto 1 na lâmina d'água do reservatório e o meu ponto 2 é na saída da canalização. Então, eu vou ter uma pequena velocidade na lâmina d'água, né, devido à grande área do reservatório, mas eu vou ter uma grande velocidade na saída do tubo, da tubulação, porque a área é bem pequena. Então, eu não posso desprezar, né, a velocidade de saída do cano, mas posso desprezar a velocidade do reservatório, porque ela vai ser bem pequena em relação à velocidade de saída da canalização. Nesse caso, desprezou as duas porque os reservatórios eram grandes, os dois pontos de partida e de chegada, né, da nossa equação geral de energia eram em grandes áreas. É a mais difícil, Emily. De fato, fazer essa análise é a parte mais... Você vê que calcular a perda de carga tem muita parte matemática, mas a parte da interpretação também é bem importante. E vamos falar de bombas, né? Então, se perde carga, eu preciso adicionar uma máquina de fluxo para vencer essas perdas, né? Então, eu preciso desse equipamento de bombeamento, né? E o nosso balanço ele vai ganhar esse termo, né? Que é essa energia adicionada aqui, né? Se fosse uma turbina, né? Seria a subtração da energia removida, porque a turbina ela vai remover energia e transformar ela em outra. Mas aqui a gente vai falar só de bomba, então ó, a gente já pode desprezar aqui esse termo aqui da energia removida. E o nosso objetivo, como já demonstrado no exercício anterior, é encontrar quem é essa energia adicionada. É porque eu vou precisar escolher, né, aplicar uma máquina de fluxo. Só lembrando que a energia adicionada, esse HA, é a mesma coisa do que energia da bomba, né, que é o HB. Aqui é a bomba quem adiciona energia. Em alguns livros também vocês vão ver HM, né, como energia, a carga manométrica. Então está se referindo ao mesmo tipo de energia, que é a energia adicionada pela bomba. E aí a gente vai fazer todo esse balanço, né, um sistema de recalque ou um sistema elevatório que tem essa função de transportar o fluido de um ponto para o outro, é esse conjunto de acessórios, conjuntos de tubulações, de bombas e motores. Geralmente a gente fala só bomba, né? Mas a bomba ela não vai funcionar sozinha, ela precisa de um motor, né, para transportar essa quantidade, para atender essa demanda, essa vazão de um fluido e de um ponto para o outro, a grandes elevações, a grandes distâncias. Então, existem alguns elementos que são fundamentais em uma estação elevatória, né, como, por exemplo, a válvula de pé de crivo, que a gente já falou na aula passada, né, que tem aquele filtro para impedir que as impurezas cheguem até a bomba, uma menor quantidade de acessórios na sucção para que a perda seja menor, o registro de gaveta, uma válvula de retenção, que é aquela válvula que se fecha automaticamente quando há interrupção do fluxo. Então, existem esses elementos que são fundamentais nas estações elevatórias, né?
Geralmente a gente tem também reduções excêntricas aqui para acoplar a saída da bomba, ou a entrada da bomba a tubulações, os manômetros, né? Então a gente tem aqui uma bomba centrífuga, a voluta dessa bomba, o motor da bomba. Então todos esses acessórios aqui são fundamentais. As válvulas, olha, válvulas aqui, registros, os manômetros, os registros, né? Para parar o sistema, fazer toda a parte de manutenção também, são fundamentais para essas estações elevatórias funcionarem. Então, o objetivo dessa máquina, né, é receber a energia potencial, né, e aí vai ter um equipamento, vai ter um motor, né, que pode ser aí elétrico, de explosão, e ele vai transformar parte dessa potência, né, em energia cinética, que é a energia de movimento, ou energia de pressão. Né, existem N tipos de bomba. O objetivo é ceder, né, energias ao fluido bombeado. Né? Isso vai precisar de toda uma potência desse conjunto motor-bomba. E para que a gente encontre a potência, a gente precisa saber quanto que eu perdi de carga e o quanto é que eu preciso adicionar de carga ao movimento desse fluido. Como eu disse, existem uma infinidade de bombas, né? Elas são classificadas, elas são divididas aí em bombas cinéticas, né, ou hidrodinâmicas. A mais conhecida é a bomba centrífuga, que foram aquelas que eu mostrei na imagem real, né? Ou também existe a outra classificação, que são as bombas volumétricas ou de deslocamento. O nosso foco, as mais utilizadas são as bombas centrífugas, mas eu vou falar também um pouquinho das bombas volumétricas. Essa bomba volumétrica, como o nome mesmo já diz, né, ela existe um volume interno, e a variação desse volume interno pode ser por câmaras, por engrenagens, faz com que esse fluido, né, se movimente, né, vai provocar uma variação de pressão, e essa variação de pressão vai transportar aquele volume de fluido para o recalque, né, para depois da bomba. Esse movimento pode ser rotativo, né, como no caso das engrenagens aqui, as palhetas, então ele fica girando, o fluido entra, ocupa aqui esses volumes, as engrenagens vão se movimentando, o fluido vai passando até sair na linha de recalque, né, ou as palhetas. Tem também, quando ele fala alternativos, né, que são alternados, por exemplo, ao pistão. Então, vai ter uma câmara de ar, o pistão ele vai para frente ou para trás, né, e aí o fluido ocupa um volume determinado, o pistão se move para frente e ele é recalcado aqui para a linha de recalque. As bombas centrífugas, como ditas, são as mais utilizadas, elas têm um rotor, né, essas hélices aqui dentro da voluta, então esse rotor ele está aqui dentro dessa voluta, né, ele vai se movimentar dentro aí dessa carcaça e vai produzir esse movimento do fluido, ou seja, energia de movimento centrífuga, né, então ele vai jogar aqui o fluido para as paredes, essa energia de movimento vai ser convertida em pressão no interior da bomba. Então, a entrada aqui, ela tem uma menor pressão do que a saída. E aí vai fazer com que o fluido alcance maiores distâncias, né, maiores alturas. E é delas que a gente vai falar, que eu vou mostrar mais à frente também os ábacos. É interessante também lembrar, né, logo mais à frente, quando vocês estiverem fazendo projetos, né, aí vocês vão dimensionar um sistema, né, vão calcular a potência da bomba. Essa bomba, quando vocês dimensionarem uma bomba, ela nunca vai estar sozinha, digamos assim. A gente dimensiona uma bomba, mas ela é sempre colocada em paralelo. Né? As bombas elas podem ser colocadas em paralelo ou em série. Eu não vou me aprofundar isso é mais quando se vocês tiverem, né, disciplinas mais à frente, como hidráulica, instalações hidrossanitárias, mas só para que vocês lembrem, quando chegar lá, a professora falou de bomba paralelo. Falou, porque a gente dimensiona uma bomba, né, mas uma é colocada de forma paralela à outra, pois, né, em caso de interrupção, em caso de manutenção, a gente sempre, né, trabalha aí com essas duas bombas. Uma para, a outra atende a demanda, né, ou alternando. Né, 6 meses uma bomba funciona, depois 6 meses a outra bomba funciona. Então, há essa combinação. Aumentou a demanda, coloca as duas para funcionar. Então, ela vai funcionar 3 horas com as duas bombas, né? Porque vai aumentar a vazão, lembra? A vazão vai ser aí o somatório, já que elas estão em paralelo, né? Então, as outras 3 horas, no momento de menor pico, menor produção, vai funcionar apenas uma bomba, o gasto de energia menor. Elas são colocadas em série quando, por exemplo, eu preciso, tem somente uma bomba.
E aí eu preciso levar aquele fluido para maiores distâncias ou maiores elevações. Então, é adicionado aqui em série, né, uma outra bomba. Então, em paralelo, quando eu vou trabalhar, né, com sistemas que não podem, de forma alguma, parar o atendimento da demanda, né, para garantir aí que sempre a gente vai ter uma bomba para atender aquela demanda, ou, né, futuramente aumenta-se a demanda, então a gente vai trabalhar aí com 2, 3, 4 bombas em paralelo. Para aumentar o alcance do movimento do fluido, trabalha-se com bombas em série. Mas o dimensionamento, tá, gente? Ele é feito dessa forma que a gente está vendo aqui na disciplina. É só como configurar essa colocação dessas bombas. E para escolher, né, a bomba, é bem importante a gente saber qual é a vazão do líquido, né? Que fluido é esse, saber qual é essa vazão. Por exemplo, as bombas centrífugas, elas são mais utilizadas para fluidos de baixa viscosidade. Já para fluidos de alta viscosidade, usa-se as bombas volumétricas, que são aquela de pistão, de engrenagem, diafragma, tem bomba de parafuso também, né? Existem vários tipos de bomba para cada tipo de fluido. A gente precisa também conhecer o diferencial de pressão, né? Está em vermelho aqui, que também é uma das nossas informações mais importantes, que é a altura manométrica, né? Ou a carga adicionada, a energia adicionada, a energia da bomba. Característica do fluido, viscosidade, condições de temperatura e pressão. Também o regime de funcionamento, né? Porque a gente dimensiona em função da vazão. A vazão nada mais é do que volume por tempo. Então, a gente precisa também saber, para atender que vazão? Né? Essa bomba vai funcionar por quanto tempo? Então, eu atendo uma vazão, trabalho com a minha bomba ali em 12 horas, não preciso ter ela ali funcionando 24 horas gastando energia. Recalco, né, em 12 horas tudo que eu preciso para um reservatório e ele vai ser distribuído, né, por gravidade durante todo o dia. Isso se chama aí a flexibilidade operacional desejada. Aqui alguns cuidados que precisa ter com as instalações, né, de bombeamento, né, óbvio, em local seco, ventilado, protegido da chuva, de fácil acesso. A fundação deve ser bem firme e nivelada, né, porque se apresentar algum tipo de trepidação, né, isso pode comprometer as junções, evitar muitos acessórios na curva de sucção. Como eu falei, o objetivo é que a linha de sucção tenha uma menor perda de carga possível, ela deve estar bem perto do reservatório inferior, sem a entrada de ar, pois pode causar cavitação também, que é a formação de bolhas. Falei da cavitação já, né? Que essa formação dessas bolhas faz com que as paredes das válvulas ou até o rotor, né, seja erodido, desgastado. Né? A tubulação de recalque tem sempre que ter aquela válvula de retenção, né, que é aquela que fecha, evitando um refluxo. Né? As tubulações também devem ter o seu suporte próprio, não apoiar em bombas e assim por diante. E essa energia adicionada, que a gente acabou de calcular na questão anterior, né, aqui é para a turbina, ou energia removida, né, se você estiver tratando de turbina, é bem importante porque para que a gente conheça a potência, né? Então, a potência, né, que deve ser adicionada pela bomba, né, ou absorvida pela turbina, ela é determinada multiplicando-se essa energia pelo peso específico do fluido, que é a massa vezes a gravidade, e a demanda, que é a vazão. Então, uma vez, né, a gente conhece todas essas variáveis do nosso sistema, a gente sabe qual vai ser a potência adicionada pelaquela máquina. Se a gente estiver falando de turbina, né, vamos usar a energia removida e as mesmas características, o peso do fluido e a vazão. Assim a gente vai conhecer, aí a gente já está falando de potência, a gente já está falando de watts, joule por segundo, newton-metro por segundo. Só que tem um detalhe, né? O rendimento dessas máquinas, elas não são 100%. Né? O rendimento ela pode variar aí de 40% a 90%, a 95%, 96%. Então, quando a gente fala de bomba, né, de máquina de fluxo, a potência final vai depender desse rendimento do equipamento. Né? Então, a gente vai conhecer qual é a potência adicionada, dividir pelo rendimento do equipamento, para aí sim qual encontrar a potência final dessa bomba.
Qual deve ser a potência, aí sim a unidade é em watts, tá? Para que esse fluido saia de um ponto para o outro, escoe de um ponto para o outro. Aí sim a gente chega na unidade, aí tá? Lembrando que a potência adicionada, como mostrado anteriormente, vai ser a energia adicionada vezes o peso específico vezes a vazão, e aí a gente vai dividir pelo rendimento dessa máquina. Já ressalto que essa informação, eu sempre forneço para vocês o rendimento da máquina, mas também pode ser encontrada nos catálogos. Aqui a gente está falando de bomba, O nosso objetivo é bomba, mas não vou privar vocês do conhecimento. Se vocês quiserem calcular a potência da turbina, vocês multiplicam a potência removida pelo rendimento. Porque a turbina ela não adiciona, ela remove energia, então a gente multiplica pelo rendimento dessa máquina para saber qual é a potência final necessária dessa turbina. Vou mostrar aqui as unidades, Vocês sempre ficam ali com um calo aí das unidades. Então, ó, a unidade da energia adicionada vai ser metro, A unidade aqui do peso específico vai ser newton por metro cúbico. A unidade da vazão, metro cúbico por segundo, o rendimento é dado em porcentagem, tá? E aí a gente vai ter aí a nossa unidade final, newton vezes metro por segundo, ou joule por segundo, ou watts, ou horsepower, ou qualquer outra unidade que seja a unidade de potência. Então, para que a gente encontre a potência de uma máquina, a gente precisa conhecer a perda de carga, precisa conhecer a energia adicionada por meio do balanço global de energia mecânica, precisa conhecer o peso específico, a vazão para atender essa demanda e o rendimento da máquina. Se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Vamos lá, eu vou pegar aqueles exercícios que a gente calculou a perda para fazer o balanço, e encontrar a potência. A gente fez exercício na aula passada, que foi esse exercício aqui, que ele falava, do transporte de óleo combustível, por meio de uma bomba para o tanque. Então, nesse exercício, deixa eu ver o que o Vitor falou. Na questão passada, se a gente tivesse o rendimento. Se a gente tivesse o rendimento, perfeito, Vitor. Na questão passada, como a gente já tinha HA, já tinha o peso específico do fluido, já tinha a vazão, a gente já podia encontrar a nossa potência adicionada. Com o rendimento, a gente poderia encontrar a potência da bomba. A gente vai voltar naquele exercício lá para calcular a potência da bomba também. Eu vou voltar em todos aqueles exercícios que a gente... Não pode... deixa eu ver aqui, Thaleson falou. Ô, Thaleson, melhoras. Fique bem, viu, meu querido? É só nos primeiros dias. Já você tá bom e imunizado. Lembra depois de assistir, tá? A aula vai estar lá no YouTube. Esse exercício foi um exercício também, Vitor, que a gente tinha feito na aula passada, Então, a gente fez, até o cálculo da perda de carga. Eu adicionei aqui mais uma coisinha, que é supondo a eficiência geral da bomba de 82%, determine a potência necessária da bomba para elevar, o combustível do tanque ao caminhão, ou do reservatório até o tanque aqui do caminhão. Então, a gente fez todo esse passo a passo. Calculamos a vazão, calculamos a velocidade, o número de Reynolds. Isso já foi feito na aula passada. Calculamos o fator de atrito, a perda de carga distribuída, a perda de carga localizada também. Então, aqui a gente vai ter a perda total,
A perda total é de 21,52865 metros. Só lembrando que a gente pode também, com esse valor de perda total, encontrar a perda unitária, né, que é por metro de conduto. Então, se a gente pegar esse valor de perda total, dividir pelo comprimento do conduto, a gente tem a perda unitária. Então, parêntese aí. Vamos pegar nossa perda total aqui para colocar lá no balanço global de energia, né, encontrar a energia adicionada pela bomba e a potência. Ele deu um rendimento de quanto? Eu esqueci. 82%. Vou botar lá. Então, para que a gente encontre a potência da bomba, a gente precisa do HA, né? A vazão havíamos calculado no início da questão de 0,01 metros cúbicos por segundo. A massa específica do combustível de 920 quilogramas por metro cúbico, né? É só multiplicar pela gravidade para encontrar o peso específico. E o rendimento 82%. Então, colocando aqui no nosso balanço global, né, de energia, na questão ele já deu aqui quem era o ponto 1 no reservatório inferior e o ponto 2 aqui na saída da canalização do conduto, né, aqui no tanque. Então, ponto 1 aqui no reservatório, né, na lâmina de fluido, e o ponto 2 aqui no tanque. Então, não tenho turbina, vou tirar essa energia removida aqui da turbina. A perda a gente já encontrou, 21 e alguma coisa ali metros, né? Nenhum dos dois, nem o tanque, nem o reservatório inferior, tem informação sobre pressurizados ou não. Então, ambos estão expostos à pressão atmosférica, P1 e P2 igual a PATM. Z1, né? Se eu considerar o plano horizontal de referência no reservatório inferior, aqui sendo zero, né? Então, Z1 vai ser zero e Z2 vai ser essa distância aqui de 5 metros até o tanque. V1 e V2, né? Observe, eu estou tratando aqui no reservatório inferior de grande área, pequena velocidade, e o meu ponto 2 na saída do tubo. Então, eu tenho uma pequena área, mas na saída do tubo eu tenho uma grande velocidade. Então, eu posso desprezar V1, mas não posso desprezar V2, pois a minha velocidade no ponto 2 ela é alta comparada à velocidade no ponto 1. Diferente daquele outro exemplo que a gente tinha feito, ambos na lâmina d'água do reservatório. Tá aqui bonitinho. Né? Então, Z1, 0, C2, 5 metros, não tenho energia aqui removida pela turbina. P1 e P2, ambos PATM. Vamos encontrar, então, quem é HA. Velocidade, também havíamos encontrado no início para calcular Reynolds, né, dividido por 2 vezes a gravidade. Perguntem. Vitor? Tem aí perguntado antes. Pedro? Alane? Tudo ok? Tudo ok? Quem mais, pessoal? Cadê vocês participando? Prova semana que vem. Até aí dá para acompanhar, professor, tranquilo. Tranquilo, André. Obrigada. Então, encontramos o valor de HA, né? Então, deve-se adicionar 27,82 metros aí de energia mecânica e calculamos a potência. Energia adicionada, peso específico do fluido, vazão e aqui o rendimento, né? Tá dado de 82%, a gente põe aí, né, 0,82. Então, a potência final, né, deve ser aí de
3.121 watts ou 3,1 quilowatts. Como eu disse aqui, essas unidades, né, eu vou ter metro cúbico, corta com metro cúbico. Eu poderia representar aqui 3.121 newton vezes metro por segundo, ou joule por segundo, ou watts. Essa também foi outra questão, tá, que a gente fez na aula passada, foi o exercício 7 do slide da aula passada. Né? Adicionei também aqui, determine a potência da bomba se o rendimento for de 75%. Então, para esse rendimento aí de 75%, né, nessa questão a gente tinha encontrado as perdas. Depende, Vitor. Depende da vazão, da altura manométrica e da bomba. Tá? Mas, se bem dimensionado, a gente chega a bons rendimentos aí de 90%, né? Mas já vi sistemas mal dimensionados que a bomba tinha um rendimento de 40%, 50%. Né? Aí é hipotético ainda, mas essas informações a gente consegue calcular, computando aí a variação de pressão, a potência do motor também. Tá? São informações também que tem no catálogo. Vou mostrar já já os catálogos, como tem essas eficiências, essas... Aí só hipotético, mas são... Se bem dimensionado, se escolhida a bomba certa, né? Para escolher essa bomba certa, vocês vão ver que a gente precisa conhecer a vazão e a altura manométrica. E aí chega-se a rendimentos bons, sim. Para essa questão que pedia para determinar a potência, né? Então, observe, o rendimento de 75%. A gente já tinha feito na aula passada até os cálculos da perda total. Encontramos a perda de 26,94 metros. Vamos fazer o mesmo balanço para calcular a potência. Então, ó, já não tem turbina, a gente quer conhecer o HA. Partindo aqui do ponto 1 ao ponto 2, né, que já é pré-determinado na lâmina de fluido, ambos expostos à pressão atmosférica, então P1 igual a P2, ambos grandes áreas, baixas velocidades, né? Z1 e Z2 já foi dado aqui Z1 e Z2, que é a distância de um plano horizontal de referência até a superfície desse fluido. Né? HP também já foi calculado anteriormente. Então, a gente vai ter Z1 6,1, Z2 36,6 e aqui a perda de carga, para que a gente consiga encontrar a nossa energia adicionada. De posse da energia adicionada, calculamos a potência do fluido. Para um rendimento de 75%, né? Aqui a gente tem o peso específico da água e aqui foi a vazão, que é a demanda aqui para atender esse escoamento de 0,0056 metros cúbicos por segundo. Cinco casas, tá, Pedro? Trabalhei aí com um monte, né? Mas 5 casas aí, com 5 mesmo. Tudo bem, Vitor. Seguimos trabalhando com 5 casas. Esse foi o último que eu mostrei agora no início, que a gente encontrou até energia adicionada, né? Vamos calcular a potência para um rendimento de 70%.
né? Então, tudo isso aqui a gente já fez, gente. Eu até já revisei no início da aula. Não vou revisar essa questão, que a gente já revisou no início da aula. Vou partir só para o HA, que a gente tinha acabado de encontrar, um HA de 47,61. Né? Se ele deu a potência de 70%, chegamos na potência final da bomba de 6,8 kW. Então, observe que a gente precisa tomar muito cuidado, né, nesse balanço, no cálculo do fator de atrito correto, para calcular a perda de carga correta. Porque se a gente calcula a perda de carga errada, o HA vai estar errado, a potência vai estar errada. Então, é bem importante a gente dimensionar esse sistema elevatório da forma mais correta possível. E aí eu vou mostrar o ábaco de seleção das bombas. Perguntas, gente. Perguntas. Quero mostrar para vocês um ábaco de seleção das bombas, né? Como acontece mesmo na vida real. Professora, eu dimensionei, né? Mas existe um monte de bombas no mercado. Eu não sei qual é que eu vou escolher, qual é a potência. Então, de forma geral e até simples, a gente consegue escolher essa bomba. Só tem que, para isso, a gente precisa saber a vazão, né, e a altura manométrica, que é o nosso HA, né, a nossa energia adicionada pela bomba. A gente conhece essas duas variáveis, vai até os gráficos de seleção e escolhe, claro, de acordo com o fabricante, né, e escolhe essa bomba, esse modelo. Né, esses gráficos, eles relacionam, né, essa altura manométrica a essa vazão e especifica qual é a faixa, né, de bomba, qual é o modelo ali da bomba que você deve utilizar dentro daquela série. Né? O ábaco, ele é assim, olha, ele tem a altura manométrica aqui nos eixos verticais, tanto em metro quanto em pé, tá? E aqui ele tem a vazão em metros cúbicos por hora. Então, se a gente vai cruzar essas duas informações, né? Aqui, tá nessa linha vermelha aqui, um exemplo, a vazão aí, né, maior do que 10 metros cúbicos por hora, né, o valor aqui exato, e minha altura manométrica aqui de 25 metros, né? Lembrando, gente, HM é a mesma coisa que HA. E aí a gente sabe que esse modelo aqui, né, da bomba para esse fornecedor, que é uma KSB, que tem uma rotação de 3.500 RPMs, a gente vai usar o modelo 25150A. Né? O que é que quer dizer esse 25150A? Né, são os diâmetros. O 25 quer dizer o diâmetro, né, da boca de recalque, e o outro número, que eu já estou seguindo aqui, 150 quer dizer o diâmetro do rotor, que são aquelas hélices. Então, observe que se eu tenho essa informação correta de altura manométrica e vazão, a gente já consegue aqui saber dentro desse fornecedor, né, qual seria esse modelo, né, qual seria essa modelo aí dentro dessa série, que deve ser o modelo 25 vezes 150. Tem outras informações? Tem, né, dentro desse ábaco, né, que é fornecido aí pelo fabricante, a gente ainda precisa escolher. É uma família, gente. Quando eu falo de 150, é a família daquele diâmetro do rotor. A gente ainda tem que escolher qual é o diâmetro exato do rotor. Eu vou abrir aqui um ábaco maior, porque aqui está bem pequenininho. Deixa eu só pegar aqui no meu computador. Eu tenho... Agora, onde foi que eu salvei o último ábaco, que foi o mais atual. Só um minutinho. Aqui. É só abrir aqui para compartilhar com vocês, tá?
Tá aparecendo aí? Tá. Então, esse é um ábaco, né, da KSB, né, para uma bomba centrífuga. Quando eu falo diâmetro de saída do recalque, é esse diâmetro aqui, olha, gente, de saída aqui, né, e o diâmetro do rotor é o diâmetro daquelas hélices que vão girar dentro da voluta e fazer com que o fluido se movimente. Né, aqui tem a ficha técnica, o que tem aqui de cada um. Existem várias rotações, tá? Tem a rotação, a maior rotação é 3.500, né, por minuto, tem também a de 1.750 e a de 1.160. Professora, qual é que eu uso? Né? Existem várias características importantes a ser ponderadas na hora de escolher a rotação. Né? Primeiro, quanto maior a rotação, maior vai ser o desgaste, né? Maior vai ser o ruído. Então, depende de onde é que vai estar localizada essa estação elevatória, numa região, né, residencial, onde é que está essa casa de bombas aí. Né? Então, quanto menor rotação, menor ruído, menor desgaste também, menor vai ser a manutenção, apesar dessas menores rotações também terem maiores valores. E aí aqui a gente tem mais algumas características que fala do eixo, aqui é um sumário, tá? E aqui é aquele ábaco que eu mostrei para vocês, está pequenininho ali, né? Eu espero que aí esteja um pouco maior. Mas aqui a gente tem a vazão no eixo X em metros cúbicos por hora e aqui no eixo Y a altura manométrica. Então, deixa eu pegar um valor aqui. Pegar um valor de vazão de 20 metros cúbicos por hora, tá aqui, e vou pegar uma altura de 30 metros, uma altura manométrica de 30 metros. Então, para 20 de vazão e 30 de altura, né? A interseção está aqui na setinha, seria um modelo 32125.1. Eu só ver de 3.500 a rotação. Então, eu vou lá, já esqueci, 32125.1 para 3.500. Deixa eu voltar aqui no sumário para ver em que página está. 32125.1. Eu falei certo? 32125.1. Para a rotação de 3.500 está na página 12. Foi 20 de vazão e 30 de altura. Então, observe, depois que a gente escolhe, a gente vai ver justamente a eficiência que o Vitor perguntou. Né? Aqui a gente tem a interseção da vazão 20 com 30 de altura. Então, observe que ele estaria aqui nesse ponto, seria a interseção. Eu tenho os rendimentos das bombas aqui, ó, de 64,8% a 60%. Então, para essa vazão e essa altura, essa curva aqui representa o diâmetro do rotor, que seria um diâmetro de 134, né? Deveria ser o rotor para esse funcionamento desta família, né? E o rendimento seria de 64,8, né? Para ele funcionar. Qual seria o rendimento ideal aqui? O maior rendimento dessa bomba é 65%. Tá? Aí aqui tem o valor de NPSH, que é para cavitação, e aqui a potência. Para o diâmetro do rotor de 134, né, e uma vazão de 20, eu pegaria essa interseção de 20 de vazão com 134, que é o diâmetro do rotor. A potência aí vai ser aproximadamente 2,5 kW. Vitor, isso é tão polêmico, porque vendem, né, uma válvula que diz que elimina o ar na medição do hidrômetro. É bem polêmico, porque as empresas, não sei se eu posso falar, tá falando isso aqui gravado, porque as empresas não, como é que eu posso falar? Não permitem, né, a instalação dessa válvula,
Porque é só você pensar, né? Se tem ar, ele vai estar computando ali aquela passagem, o preenchimento no hidrômetro, como se tivesse fluido, mas não está passando água, né? Mas existe sim, até se vende, eu não sei como é aí, mas aqui em Sergipe é proibido. É proibido, né? Na verdade, não é reduz, né? Vai ser o justo. Quando eu parar de gravar, a gente fala mais. Tá, então esses são os ábacos, só voltando aqui. Os mesmos ábacos que eu mostrei ali. O objetivo da bomba, gente, é adicionar energia, né? Então, quando a gente pensa em um sistema onde está escoando internamente o fluido, a gente vai ter as nossas linhas piezométricas e as nossas linhas de energia. Então, se a gente pensar aqui num fluido que não tem atrito, né, que é aquele fluido lá de Bernoulli, sem atrito, ideal, perfeito, né, a gente vai ter, né, uma linha piezométrica aqui quase que linear, porque eu não vou ter uma perda de energia. Mas como o meu fluido ele é real, existe essa diferença de perda. Então, observe que da linha de referência até esse centro aqui de massa, a gente tem o nosso Z1. Quando a gente soma a nossa carga de pressão, e isso tudo está em metro, então essa minha altura aqui, essa minha distância na vertical, desse somatório de Z mais P dividido pelo peso específico, até o somatório de Z com a pressão dividido pelo peso específico, nos permite desenhar nossa linha piezométrica, né? É aqui a ligação de um para o outro. Se eu somo a energia cinética, que esse valor também está em metro, né, a gente tem a nossa linha de energia. Se for ideal, nessa linha de energia ela vai ser aqui reta. Só tem que não há um escoamento ideal, né? A gente tem uma variação, uma perda. Então, se há uma perda, eu vou ter uma diferença de um ponto para o outro. O que eu quero mostrar aqui, especificamente, é que quando eu tenho uma bomba aqui adicionada, só voltar aqui agora. E quando eu adiciono uma bomba, o meu objetivo é adicionar energia, ou seja, eu vou ter uma alteração dessa linha piezométrica. Então, uma linha piezométrica que seria a ligação, né, dessa energia de pressão e potencial de um reservatório até o outro, né, há uma soma de energia. Então, nessa energia total, tanto na linha piezométrica quanto na linha de energia. Tá? Então, é esse o nosso objetivo, né, como engenheiro, é saber quanto se perde de carga, quanto que eu preciso adicionar de carga para que a gente possa dimensionar o nosso sistema elevatório, a nossa bomba, e que o fluido consiga sair de um ponto e chegar no outro ponto desejado, atendendo a demanda por meio dessa máquina, dessa bomba. Perguntas? Pessoal, tem mais exercício aqui, além das nossas listas de exercício, tem os exercícios propostos aqui no final, tá? São os exercícios dos nossos livros de referência, esse slide já está lá no SIGA. Quem chegou aí depois, né? Nossa prova, dia 9, o questionário valendo 20%, já está liberado no Multiprova. Façam, que vai ser uma pré-prova, um pré-teste, fazendo bem o questionário, vocês vão fazer bem a prova também. Professor, já sabe como é que vai ser a composição da prova? Tipo, quantas questões, como é que vai ser? Como na segunda unidade, Leandro, que a gente fez? A gente fez 4 questões, não foi? Foram 4 Acho que questões? sim, acho que foi isso mesmo. Na primeira e na segunda, fizemos 4 questões. Vamos seguir o mesmo 4 questões também na nossa terceira prova. Mas essas questões envolvendo bombas e cálculo de perdas são bem maiores, né, professor? Eu tento não colocar na prova diâmetros diferentes. É o que eu consigo prometer. Pelo menos não ter diâmetros diferentes, Leandro. Ok. Já dá uma boa reduzida aí, manter um diâmetro constante. Mas vai ter uma questão
Posso até dizer com essas questões. Vai ter uma questão de análise dimensional, uma questão daquela de semelhança. Lembra que a gente usa análise dimensional para calcular a semelhança entre um sistema e outro. Vai ter uma questão aí que envolve perda de carga, bomba, e uma questão do último assunto, que é de escoamento externo. Tá? Que eu vou postar uma aula síncrona, a gente tem aula na quinta-feira para exercitar. 4 questões. Anotaram? É claro, professor. Faça a nossa lista de presença de hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Vou só passar aqui, enviar. Copiar. Gente, não deixa de assinar a lista de presença. Percebo que alguns de vocês saem sem assinar. Quem foi que falou do dente, Thaleson? Thaleson falou que ia precisar sair mais cedo por causa do dente. Ou do dente, não, da vacina. Eu não falei do dente. Para a nossa gravação, mas seguiremos aqui.